Sejam bem-vindos a mais um programa de Conversas na Lua. Hoje com um convidado que é um escritor, enfermeiro e que tem publicado várias obras, entre poesia e conto. Também tem um romance que ainda não foi publicado, mas o melhor é ele apresentar-se. Um amigo, Alberto Pereira. Obrigado por aceitares este convite e ser bem-vindo. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Agradecer também à Sporting TV a oportunidade que me deu para estar aqui, e não posso deixar de referenciar que é importante haver programas de cultura nos canais desportivos. Acho uma coisa magistral. Sem dúvida. Porque a cultura em Portugal realmente precisa deste apoio. Muito bem. Alberto, vamos começar por perceber qual é o teu percurso. Podemos até fazer já um paralelo o mais recente livro que publicaste. Sim. Viagem à Demência dos Pássaros foi o último livro que publiquei. Poesia? Sim, poesia, pela Glaciar, uma chancela dirigida pelo Jorge Reis Sá, que é o meu editor atualmente. E começo já por uma curiosidade quanto ao livro. O primeiro verso de todos os poemas foi escrito sempre no mesmo parque de estacionamento, frente à mesma árvore, entre as 7h20 e as 7h40 da manhã. É só uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade que vou já te interromper, porque tenho que pedir para tu esclareceres. Como é que tu chegas... Os teus títulos são todos fantásticos e vamos perceber isso durante o programa. Mas este já, como é que tu chegas a este título fantástico? Viagem à Demência dos Pássaros? Sim. Tem a ver com o conteúdo do livro. Viagem à Demência dos Pássaros é uma viagem, não é? Os pássaros significam as coisas boas. Uhum. E depois, como se sabe, as relações, porque este livro é um livro, ao contrário de outros, há outros livros que falam de política, religião, velhice, infância, mas este livro foi muito centrado no desamor. E então, sendo centrado no desamor, os pássaros, como eu já disse, funcionam como uma coisa boa, e depois, como se sabe, as relações têm os seus picos e o seu declínio, e então é Viagem à Demência dos Pássaros, porque os pássaros ficaram dementes, ou seja, as coisas boas, e caminharam para a escuridão. É esse o intuito do título. Muito bem. Portanto, isto para dizer que, pelo que se pode perceber já, tu trabalhas muito. Cada poema, cada livro... É um trabalho, não é inspiração e a coisa nasce. Essa coisa da inspiração, eu penso que não existe. Partes de uma ideia, certo? Mas depois 90% é trabalho. É quase um puzzle. É muito trabalho e tens que exigir a ti próprio qualidade. Sem dúvida. Porque se quiseres escrever muito, escreves muito, não é? Se quiseres fazer coisas que tu achas que têm qualidade, é um trabalho de oficina. São horas. Já cheguei a demorar 2 semanas a escrever um poema. Fantástico. Sim. Por isso, isso da inspiração, pronto, é preciso inspiração, não é? É preciso ter uma ideia para avançar. Mas é engraçado, até, ainda bem que falaste nisso, é engraçado que no conto não, nem no romance, mas na poesia acontece uma coisa muito engraçada, que eu começo a escrever, tenho um tema na minha cabeça, e por vezes chego ao meio do poema e é o próprio poema que me leva pela mão para um sítio que eu não sei, nem pensava. Muda o rumo. Sim. Isto não é uma coisa que se diz, que os poetas dizem, mas acontece, pelo menos comigo acontece. É engraçado é muito agradável. O próprio poema que tu lhe dás vida é ele depois que muda a sua própria vida. Eu primeiro começo a escrever e ele depois acaba por me escrever a mim. Excelente, excelente. Sim. Isso é um período de aprendizagem ou a poesia tem estado sempre em ti desde a infância? É assim, não tem estado sempre desde a infância, até porque eu não tive muito acesso a livros até aos 18 anos. Mas o meu trajeto literário está um pouco ligado também à parte hospitalar. Ok, tu és enfermeiro? Sim, trabalho na parte hospitalar e eu já escrevi umas coisas, mas em 2007 houve uma senhora que estava internada e deu-me um livro como forma de agradecimento. Salvo erro, o livro chamava-se O Homem Termómetro. Era um livro de neurociência e a senhora era tradutora e eu, na altura, disse que também escrevia. E ela perguntou-me, mas o que é que escreve? E eu disse, eu escrevo poesia.
Ela disse-me logo, isso vende muito pouco, É isso verdade. mexe com as feridas das pessoas e as pessoas fogem um bocado disso. Se escrevesse um romance, é que era uma boa ideia. E eu saí dali e no dia a seguir, durante 11 meses, escrevi um romance, ou supostamente aquilo que eu pensava que era um romance, não é? Pelo menos a ideia era A ideia era fazê-lo. essa. Entretanto, enviei esse suposto romance para essa senhora que me tinha dado o livro, marcámos um encontro no CCB e ela, depois de ler o livro, disse: olha, Alberto, tens aqui umas coisas bem feitas, mas há aqui muitas lacunas, falta de técnica, falta de isto, falta de aquilo. E eu acho que era bom ires para uma escola de escrita criativa para aprenderes algumas coisas. E eu saí dali, tudo bem, aceitei bem, mas quando cheguei a casa, já sabes que o nosso ego nem sempre é verde, não é? Verdade. E então cheguei a casa e disse, não, vou enviar isto para as editoras. Enviei para as editoras e recebia sempre a mesma resposta, não se enquadra no nosso programa editorial. E eu comecei a ficar um bocado cansado. Simpática. Um dia estava no hospital, isto é uma história engraçada, e estava a desabafar com um médico, que era o Dr. Senalino, e disse, ó doutor, mando o meu romance para as editoras e nada. E ele disse, olha Alberto, o que posso fazer por si é que o meu filho tem uma escola de escrita criativa e eu posso marcar uma reunião com ele. E assim foi. Marcámos uma reunião e ele veio, o romance, e na altura também, Alguns já não poemas. sei porquê, ele veio alguns poemas. E então a pessoa que me atendeu, que era o Pedro Senalino, que é Sim. poeta, recebeu o romance e disse-me, olha, a poesia, eu sou poeta, ainda sou mais crítico. Passado um mês encontrei-me com ele e, infelizmente, ele disse-me as mesmas coisas que a senhora me tinha dito. Olha, Alberto, tens aqui umas lacunas, se calhar precisavas... Do romance. Do romance. romance. Tens aqui algumas lacunas, se calhar precisavas de aprender algumas técnicas. Repetiu-se a história. Mas, na poesia, acho que há aqui qualquer coisa. E foi assim que eu cheguei à escola de escrita criativa, que se chamava Companhia do Eu, e que comecei a aprender algumas técnicas, mas eu penso que o ponto fulcral disto tudo foi quando o Pedro Senalino me disse, olha, em primeiro lugar, deves ler alguns poetas dos quais eu não estava habituado, Herberto Helder, Rui Belo, Eugênio de Andrade, Excelentes. Jaime Rocha, Alberto, não eu, Sim. o outro, sim, Alberto. Daniel Faria, e eu comecei a fazer uma busca incessante sobre esses autores e ele ia-me dizendo, a primeira frase, se calhar devia ser a última, esta frase devias repetir neste ram-ram, como se costuma dizer, durante quase um ano. E chegou uma fase em que ele me disse que, pronto, Alberto, o livro está quase, mas ainda não está bem. E eu disse, eu já não consigo avançar mais. E ele disse, vais encostar isto durante 2 meses, não pensas na escrita, não pensas no livro. E quando regressares vais ver que consegues. E foi assim Sem que dúvida. eu acabei o meu primeiro livro, O Áspero Hálito do Amanhã. 2008. 2008. Nós conhecemos nessa altura Tal e porque qual. estávamos os dois na mesma editora. Sim, É de senhor. um editores com o Jorge Castelo Branco. Jorge Castelo Branco é uma pessoa que eu estimo muito, Também eu. que tem agora a Seda Publicações. Exatamente. E de quem me tornei Amigo, também muito eu. amigo. Também eu. Um abraço para ele. Um abraço para o Jorge Castelo Branco, exatamente. um abraço forte. Depois, todos os escritores têm este bloqueio e agora consegui publicar o livro, não é? Na Edium, como disseste, e agora como é que vai ser o segundo A livro? responsabilidade e o próximo, Sim. como é que vai acontecer? E já estão habituados a isto e agora tem que ser melhor, tem que fazer mais. Sim, sim. Essa pressão. Mas eu acho que essa exigência deve existir em toda Sem a dúvida. gente. Devemos tentar sempre subir mais um degrau, não é? Sem dúvida. Não subir muitos ao mesmo tempo. Não, um de cada vez chega. Porque senão caímos. E então fiquei com esse dilema e, entretanto, também no meio hospitalar, conheço o João Aguardela. Certo. Toda a gente conhece, que era o vocalista dos Sitiados, que teve também uma banda que foi o Zanaifa, teve um projeto que foi o Megafone, e conheci-o em meio hospitalar, infelizmente, e lembro-me perfeitamente de ele estar a ler um livro e começarmos a falar,
e ele me dizer, olha, estou aqui a ler um livro, e eu disse, eu também escrevo, mais uma vez. E ele disse, então, mas o que é que escreves? E eu, poesia. Andei na escola de escrita criativa com o Pedro Senalino, e ele diz, eu musiquei um poema do Pedro Senalino. E assim fomos desenvolvendo a nossa amizade, embora em curto espaço de tempo, infelizmente. Sim, o João faleceu. Sim, o João faleceu já em 2009. E entretanto, ele disse, um dia vou musicar um poema teu. Entretanto, ele faleceu e eu decidi escrever um livro dedicado ao João Aguardela, que se chama Amanhecem nas Rugas Precipícios. Foi uma forma fictícia de lhe atribuir uma velhice que ele já não pôde ter. E ele morreu muito novo, 39 anos. 39 anos. Sim, 39 anos. E, entretanto, pronto, neste momento também está a decorrer um tributo ao João Aguardela no Teatro Experimental de Cascais. Sim, no Espaço Memória, que está aberto de quinta a domingo, das 15 às 19, e eu convido as pessoas a percorrerem todo o trajeto. Tem uma série de imagens também? Sim, tem uma série de imagens, tem as guitarras com que ele tocava, tem a infância dele e por aí fora. Muito bem. Aproveitem e visitem esta memória de João Aguardela para ver em Cascais. Teatro Experimental, é isso? Teatro Experimental de Cascais. Entretanto, também ligado ao João Aguardela, publiquei o livro e realmente, isto são coincidências, um mês depois, também um poeta, o Rui Lage, que era amigo do João Aguardela, publica um livro dedicado ao João Aguardela e que se chama Um Arraial Português. E por essa altura eu faço chegar um dos meus livros ao Rui Lage e foi assim que tive o primeiro contacto com ele. Quando parti para o terceiro livro, lembrei-me que queria dar um passo em frente e sempre gostei de pedir a opinião a pessoas mais chegadas, que são da área, como pedi aqui ao Rui Lage, peço também muitas vezes ao Ricardo Gil Soeiro, que é um excelente poeta, sem dúvida, um ensaísta espetacular, especialista em George Steiner. E pronto, procuro sempre ter uma opinião e os meus livros melhoram sempre com essas opiniões. Pronto, e por essa altura estava a dizer, sim, temos aqui o João Aguardela, isto é uma foto da exposição que está a decorrer e reforça a ideia para visitarem. Sem dúvida. É uma forma do João Aguardela continuar a viver, porque as pessoas normalmente são esquecidas muito rapidamente. E pronto, era um músico extraordinário. Sem dúvida. Voltando então ao Rui Lage, entretanto envio o terceiro livro para o Rui Lage e ele fez determinado tipo de críticas ao livro. O livro era baseado em 16 perguntas de um livro póstumo do Pablo Neruda. Aí já era outra temática e outro género literário. Estamos a falar de contos. Não, aqui ainda não são contos. Ainda é poesia? Aqui ainda é poesia. Okay. Então, enviei-lhe o livro e ele mandou umas críticas que tinha a fazer, disse que o livro estava muito ligado ao Pablo Neruda, porque o título que eu tinha escolhido na altura era Respostas a Pablo Neruda. Dentro do conteúdo do livro vinham as perguntas nas quais eu me tinha baseado. É muita colagem a Pablo Neruda. E ele disse... eu escolhi outro título, tens poemas muito bons, mas os melhores poemas devem vir no início, e aquilo ficou-me a bater na cabeça e não respondi logo. Reformular a estrutura. Sim, não respondi. Durante 4 dias trabalhei incessantemente no livro, quase obsessivamente. E, de repente, por causa de um poema que está no interior do livro, salvo erro é o poema 10, surge-me o título Poemas com Alzheimer, que nada tem a ver com o Alzheimer. Doença. Uhum. Com o Alzheimer doença. É um título também fabuloso. Sim. Tem a ver um bocado, é este livro, tem a ver um pouco com aquela ideia, eu sempre procurei aquela ideia na minha escrita, ideia de
de loucura, mas uma loucura salutar. Pronto, é um bocado por aí. Entretanto, reformulei tudo e o Rui Lage já me tinha dito que ia falar com o Jorge Reis Sá, o meu atual editor, que é um editor da Glaciar e que passou pelas Quasi e que tem uma experiência enorme. Fantástico. E que faz um trabalho excelente. E, entretanto, quando eu envio o livro, com o novo título Poemas com Alzheimer, com a nova reformulação, ele disse, pronto, agora já não és tu que vais enviar, sou eu que vou enviar o livro. Gostou? Sim. E assim cheguei à Glaciar e assim continuei. Já publiquei 3 livros na Glaciar. O Poemas com Alzheimer, que apareceu há pouco. Depois o tal livro de contos, que se chama O Deus que Matava Poemas. Curiosamente, mais um título interessante. Sim. E sendo contos, era o Deus que matava poemas. Porquê? O Deus que Matava Poemas, o livro tem 14 contos e é o título de um dos contos. Ok. Sim, é o título de um dos depois contos. publicaste ainda um terceiro? Depois publiquei esse, agora publiquei esta Viagem à Demência dos Pássaros. Exato. Mas antes publiquei também um livro, porque a Maria João Cantinho, outra pessoa que eu admiro muito, com quem eu convivo. Imenso dela. Então. Sim, o Vítor Oliveira Mateus, um abraço o Luís para Filipe eles. Sarmento. Sem dúvida. São pessoas que têm estado no meu trajeto. E, entretanto, a Maria João Cantinho fez-me uma entrevista para a revista Caliban e decidiu pedir-me alguns poemas, e houve umas pessoas no Brasil que viram os poemas e ficaram fascinadas, e digo isto sem vaidade, fascinadas, gostaram do conteúdo e acabaram por me contactar. Aliás, contactaram a Maria João Cantinho e depois contactaram-me e convidaram-me a publicar um livro no Brasil. E é um projeto muito interessante. Não é uma editora, chama-se, é um projeto, um coletivo de artistas que se chama Dulcineia Catadora. Okay. E então eles compram o papelão aos catadores de papelão por um preço mais justo e fazem tiragens de 100 ou 200 exemplares e todas as capas são pintadas à mão e são diferentes. Um trabalhão. Sim, e nessa coleção já publicaram grandes nomes como Manuel de Barros, Haroldo de Campos. Excelente. E eu na altura não conhecia o projeto, fui investigar, aceitei o desafio, inclusive já tive a oportunidade de estar em Portugal. Sim, uma honra, claro, como é óbvio. E o livro, precisamente, chama-se Bairro de Lata. Ok. E porquê? Bairro de Lata, isto tem uma história até que me emociona. Bairro de Lata tem a ver com esse projeto no Brasil. Isto é uma foto que eu já vou falar. Okay. Bairro de Lata tem a ver com o projeto que eu estava a falar anteriormente. O dinheiro que eles conseguem com aqueles livros é para ajudar projetos sociais e para ajudar as pessoas nas favelas. E eu achei isso extraordinário. E como eu cresci num bairro de Lata... Estamos a ver agora? Estamos a ver, eu aqui com o meu cão, quando era adolescente, no bairro de Lata. Era um bairro de Lata em Marvila, que se chamava Bairro Chinês, e onde eu, cresci até me casar. Tanto que a minha obra está pejada de muitos pormenores, as chapas de zinco, as tabernas, porque havia muito aquela frequência nas tabernas, nos clubes recreativos, todas essas coisas. Convivi muito com a droga, com as rusgas da judiciária, porque nesses bairros há muito esses problemas. Nunca te perdeste? Nunca me perdi. Tu dizias há pouco que até aos 18 anos não tinhas muito acesso a livros. Sim, porque os meus pais, pessoas humildes, não liam muito e tu precisas ter pessoas que puxem por ti. Claro. Mas há 2 coisas que eu gostava de referenciar, 2 ou 3 coisas, sobre os bairros de Lata e coisas positivas, não vale a pena estarmos aqui com dramatismos. O que importa são as coisas boas, porque a vida avança com as coisas boas. Sem dúvida. Há 2 coisas que eu recordo muito bem. Uma, e tenho umas saudades tremendas,
era a chuva, quando chovia torrencialmente, a chuva a bater no zinco. E então é uma melodia que daí saía. Era uma melodia, ao mesmo tempo metia-te um pouco de medo e ao mesmo tempo era apaziguadora. É um bocado como quando partes para uma relação amorosa, não é? Há o medo e depois há o êxtase, não é? Sim. E a outra história tem a ver com eu já entrei nos Jogos Olímpicos. Não sabia. Não sabia. Os Jogos Olímpicos fictícios. No meu bairro organizávamos os Jogos Olímpicos. Por isso é que eu não sabia. Com lançamento do peso, com o paralelo da estrada, lançamento do dardo, com os canos das canalizações, a estafeta com pedaços de madeira cortado das vassouras. E há poucas coisas na vida que me tenham emocionado tanto como essas. Tínhamos um pódio e quando subíamos ao pódio as medalhas eram feitas com cortiça. E as taças eram feitas com garrafas de óleo, um pedaço de vassoura cortado e depois forradas com as pratas dos maços de tabaco já consumidos. E tu levantavas aquilo com uma emoção tremenda. Era a glória. Sim. E muitas vezes os meus amigos perguntam-me: tu gostas tanto da história dos 3 porquinhos, mas porquê? E eu dizia: olha, vivia numa casa, isto é verdade, a minha casa era de madeira, mas eu tinha uma parede que não dava para a rua, que era de papelão grosso. Ou seja, a história conta uma casa de papelão, uma casa de madeira, e então, só quando me casei, é que tive uma casa em pedra, e só no dia que me casei é que tive água canalizada. É verdade. É engraçado, tu ainda assim fizeste o teu percurso na Marinha, sim. Tu aí tiveste um acesso mais fácil aos livros, e hoje é curioso que tu és uma pessoa extremamente bem educada, bem formada, ligada aos livros, tudo o oposto à tua infância e adolescência. Como é que se consegue isso? Há uma coisa importante. Sabes, quando vives num bairro destes, tens um carimbo. Por mais que as pessoas queiram ocultar isto é verdade, eu sentia isso. Hoje fala-se muito aquela... esta foto é sobre a Marinha. Fala-se muito naquelas coisas do bullying. Sim. Antigamente não havia esta palavra pomposa, mas isto existia. Sempre existiu e vai continuar a existir. Por isso, naqueles meios, há pessoas extremamente delicadas, educadas, honestas, espetaculares e, acima de tudo, muito honestas. Ali tens amigos de verdade para a vida. Aos 19 anos, que é esta foto, aqui não tinha 19 anos, já tinha um bocadinho mais. Aos 19 anos vou para a Marinha como voluntário, fiz a recruta, o curso de comunicações e depois embarquei. E quando estava embarcado, vi que embarcar é duro e comecei a passar todas as especialidades para escolher a que embarcava menos. Então descobri que a enfermagem era onde se embarcava menos. E como tinha a prova de acesso à faculdade, tinha o 12º, decidi concorrer à enfermagem. Não foi provocação. Não foi provocação, não. Gosto do que faço, claro. Mas não foi provocação. Pronto, conheci pessoas extraordinárias na Marinha. Já agora, naquela fotografia estão 2 grandes amigos, que é o Pedro Azevedo e ao meu lado está o Paulo Fonseca, e falta ali o Melo, que também é um amigo do peito. E pronto, fiz o meu trajeto na Marinha, até que em 2005 decidi sair da Marinha, porque ia embarcar novamente. E pronto. E foste exercer a enfermagem. Já exercia lá. Mas foste cá para fora. Vim cá para fora, sim. Exatamente. À parte disso, sei que tu és um apaixonado por caminhadas, por artes marciais, por uma série de coisas. Eu sempre pratiquei artes marciais. As artes marciais têm estado na minha vida. Ora, isto é meditação também, não é? Sim. Meditação e artes marciais. Isto aqui era quando eu treinava Iaido, porque eu passei por várias artes marciais. Treinei Aikido, treinei Iaido, Jodo, Shoriji Kempo, fui ao Japão, ao Campeonato do Mundo, assistir, não praticar. E agora pratico Kung Fu tradicional de Shaolin, que foi a especialidade mais dura que pratiquei. É um pouco porque fazes endurecimento.
O Kung Fu de Shaolin tem 1500 anos e todas as artes marciais derivaram do Kung Fu de Shaolin, grande parte delas. E sim, faz endurecimento, é uma arte marcial muito exigente. Podes-me perguntar, mas porquê é que passaste por tantas artes marciais? Porque há uma lacuna, tal como eu tinha algumas lacunas e continuo a ter na escrita. Provavelmente nas artes marciais há uma lacuna que é esta. Liga-se muito ao físico e as artes marciais têm que ser uma conjugação do físico e da mente. Senão não são artes marciais, são movimentos apenas. Sim. E há bons mestres, pessoas simpáticas, mas há uma lacuna muito grande na questão filosófica. Ok. E artes marciais sem essa componente filosófica, que era o que eu procurava, não é? Um mestre a sério. Sim. Que aliasse as duas coisas é muito difícil de encontrar. Então fui encontrando alguns e tenho feito o meu percurso assim. Inclusive já saí de algumas artes marciais e regressei e pronto. Estamos quase a terminar. Sim. As caminhadas é uma curiosidade que eu tenho. As caminhadas, tenho feito... Fazes grandes caminhadas? Grandes caminhadas. Em 2017 fiz o Caminho Francês de Santiago, percorri 1023 km e este ano já, em abril e maio, isto foi quando cheguei na primeira... Isto é a Praia da Langosteira, já no Finisterra, quando cheguei da primeira caminhada, 2023. Ainda tinhas forças para saltar. Sim, é um êxtase, é inexplicável. E este ano fiz então 1200 km partindo do País Basco francês, atravessando o País Basco. Tenho aqui uma história engraçada. E atravessando, pronto, novamente até ao Finisterra. Esta é da caminhada que fiz no Caminho Francês. É um senhor romeno por quem passei, estava sozinho. A minha mulher vinha atrás com uma amiga. Esta amiga, pronto, nunca não ligava muito à espiritualidade e, entretanto, eu sentei-me ao pé do senhor, elas vinham atrás, era um romeno da época do Ceausescu, que tinha passado fome para dar comida às duas filhas e o senhor, entretanto, começou a dizer que sempre tinha tratado os humanos, os animais, as plantas e os minerais todos da mesma forma. E disse, não há nenhuma pedra em que eu toque, não é tocar a caminhar, em que eu pegue, que eu não levo para casa. Então foi uma emoção, uma pessoa que está a atravessar um caminho, não é? Em que tu tentas ter o menor peso possível, a pessoa está a atravessar o caminho e abre a mochila e tinha umas peças de roupa e metade da mochila estava com pedras. Carregava esse peso. Sim. Estamos mesmo a terminar, Alberto. Resta-me agradecer. Nós teríamos muito mais tempo para continuar aqui a conversar, porque realmente tu és belíssimo a conversar, és um conversador e tens muitas histórias para contar. Obrigado. Mas olha, não temos mais tempo. Muito obrigado. Obrigadíssimo. E foi até um à próxima. Obrigado por ter estado desse lado e para a semana com outro convidado. Esperamos por si. Obrigado.